recebeu o certificado, viu? Ótimo, professor, deu certo. Deu certo. Beleza. O Flávio, que faz engenharia da computação, que acabou de colocar no chat, é de qual cidade, Flávio? Tapejara. É muito legal a gente ter esse momento aí que pelo menos a gente pode ver o rosto de vocês, porque a gente interage de algumas formas, né, só por e-mail, através de alguma, e a gente não tem esse contato físico aí, que a gente está estranhando um monte, mas pelo menos está vendo a carinha de vocês aí, está sendo importante. Tá fazendo falta, viu? Tá, né? Ah, tá. Quando a gente vê o aluno, quando você está com o aluno lado a lado, a gente conversa mais, sim, interage mais, né? Ou seja, a gente procura saber da dificuldade, tanto da disciplina, quanto do aluno, quanto do curso. A interação é muito melhor. Esse negócio de ficar falando aqui não dá certo, não, viu? Mas é o único meio, né? Por enquanto. É mesmo. Por enquanto é isso que a gente tem, né? Tomara que volta logo. É. Pessoal, acho que vamos ser bem pontuais, né? Para a gente também não se alongar demais. Então, vamos dar início aí. Primeiramente, quero agradecer a todos vocês que estão aí presentes. Eu vou me apresentar, eu sou a professora Cláudia, eu sou coordenadora do curso de Engenharia da Computação, Sistemas para a Internet, no EAD, Engenharia de Computação no presencial também, e o Análise e Desenvolvimento de Sistemas também presencial. Quero agradecer também a presença dos professores, que eu já vi que tem vários professores que entraram aí. Agradecer a presença de todos vocês, como eu falei, porque eu acho que é um momento importante para os nossos cursos de engenharia, né? Então, esse momento aí que a gente organizou e fez foi para todos os alunos das engenharias da Uningá, e é muito bom poder ter vocês aí com a gente, né? Para a gente estar fazendo algumas trocas, né? E a pessoa que vai falar para nós hoje, que vai palestrar para nós, ou vai fazer um bate-papo com a gente aí, é o professor Afonso. Ele é professor na Uningá, ele dá aula nos cursos de engenharia, e com certeza vocês vão gostar muito do que ele vai estar falando para a gente nesta noite. Antes de eu passar a palavra para o professor Afonso, eu queria colocar algumas regrinhas aí para a gente não se perder, né? Então, primeiro eu queria pedir que todos vocês deixassem o microfone de vocês no mudo, para que não tenha interferências, né? Para que a gente consiga ouvir bem o professor Afonso falar. E a gente poderia fazer o seguinte: qualquer pergunta que vocês queiram fazer, ou através da fala que ele está fazendo durante a palestra, ou né, a fala que ele está fazendo para a gente aqui nesse momento, vocês podem escrever no chat, e aí, ao final, eu vou estar lendo essa pergunta e o professor Afonso vai nos responder. Se, por acaso, no momento da pergunta, a pessoa quiser interagir com o professor Afonso, daí abre o microfone e também pode falar, ok? Combinado? E aí, enquanto o professor Afonso fala, eu vou estar prestando bastante atenção no chat, e aí eu vou estar anotando as perguntas, às vezes pode ser que tenha duas perguntas iguais, e assim por diante, tá? Combinado? Pergunta rapidão. Aquele questionário é para responder agora ou depois? Porque ele pergunta sobre como que foi a live. Pode ser depois, Natan. Você pode responder depois. Eu vi também que tem ali aquela pergunta, né? Então, aquilo ali, Natan, é para depois vocês terem o certificado para contabilizar as horas de atividade complementares, tá? Então, como você falou, né? Para responder a pergunta da palestra aí, de o que achou do evento, o que for, vai ter que ser depois no final, realmente. Ok, obrigado.
Uma pergunta, então, antes de eu passar a palavra para o professor Afonso. Daí, depois, eu gostaria que todos vocês deixassem o microfone no mudo, né, para a gente não ter interferências de ruídos aí que a gente Ô, professor, só uma perguntinha rapidinho também. Aparece, eu tô vendo que aparece escrito eu aqui, aparece meu nome aí para vocês ou só tá Aparece o eu? Wellington. Não, aparece o Então tá Wellington. ok. Uhum. Sim, Aparece tá sim. ok. Tá joia? Então, eu vou passar a palavra para o professor Afonso. Primeiramente, eu quero agradecer ele, né, por ele ter se disposto, ter preparado essa fala para a gente, esse momento tão importante. E eu vou deixar o professor Afonso, ele mesmo se apresentar. Então, por favor, professor, se apresente, primeiramente, e aí a palavra está com você. Muito obrigada por você ter despendido esse tempo, né, e esse momento aí para a gente estar interagindo, falando desse assunto tão importante que é o IoT, ou a Internet das Coisas. Você fala. Bom, pessoal, boa noite. Tá todo mundo conseguindo me escutar? Como é que tá o microfone? Só para a gente poder ajustar isso. Tá tudo certo. Tá tudo certo? Beleza. Então, pessoal, só para poder reforçar rapidamente o que a professora Cláudia falou, eu vou falar rapidamente sobre o que é o IoT e o processo de desenvolvimento, as disciplinas ou as áreas de conhecimento que envolvem o IoT. E aí vou apresentar alguns cases curtos, rápidos, coisinha simples, né? Eu preparei aqui 120 slides, eu acho que até meia-noite a gente sai, não se preocupem não, tá? Professora, por favor, anota quem estiver saindo para depois a gente fazer esse controle, tá bom? Beleza, combinado. Pode falar um pouquinho de ti também, da tua formação, se você quiser. Eu vou falar, tá preparado aqui já, tá? Pode deixar. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, quiser deixar para o final, como a professora falou, pode ficar à vontade. Se quiser parar alguma coisa que já for pertinente ali na hora da explicação, pode perguntar, pode abrir o microfone na hora, não tem problema, tá? O importante é que a gente tenha essa interação para ter um bate-papo legal, senão vai ficar só um monólogo e aí não é bacana, tá? Bom, eu vou projetar aqui a minha tela, só um instante. Pessoal, então, professor Afonso, só para a gente ter uma fala só, então eles podem, durante a tua fala, abrir o microfone e perguntar, né? Professor, eu acho que sim, eu não vejo problema, não. Ok. Para promover se alguém tiver, né, alguma dúvida, promove já uma discussão, acaba sendo mais interessante. Beleza. Então, só vamos, então, colocar uma regra, tipo, para que se um estiver falando, espera que ele terminar, para o próximo poder falar, né, para a gente só ter um alinhamento aí para... Do que só eu enfoque. Ótimo. Beleza. Pessoal, antes de começar, eu só vou pedir a palavra um pouquinho, tá? Eu sou o professor Yuri, alguns aqui já foram alunos meus. Eu trabalho no curso de Engenharia de Computação, atualmente, disciplinas de Engenharia de Software, Banco de Dados. Conheço o professor Afonso aí já de outras jornadas, né? E a gente sabe aí que ele, toda vez que você vê ele parado, ele está com o Arduinozinho dele lá, tentando inventar alguma coisa, mexer algum robozinho. E eu também confesso que é um assunto interessantíssimo, a internet das coisas. Disparei e-mails aí para o pessoal que está tendo disciplina comigo, reforçando o convite. Tenho certeza que o professor Afonso preparou aí um conteúdo muito interessante. Vou assistir daqui e desejo aí, uma boa palestra para todos. Parabéns pela iniciativa aí, professor Afonso. Professor Afonso, está ouvindo? Pessoal, às vezes isso acontece. Estamos online, pode ser, às vezes, até que ele saia e acaba voltando. Já aconteceu isso comigo nas minhas aulas. Eu tive que sair, travou tudo, e quando eu voltei, estava todo mundo ali ainda bem. Pelo que eu vi aqui, a tela dele está congelada, viu? Deve ter tido vai voltar aí, provavelmente. Tem mais algum professor aí que gostaria de dar uma palavrinha com todos os alunos? Professora Lilian, eu vi que você está por aí. Oh.
Ela tá... Não, a Lilian. Queres falar alguma coisa, Lilian? Não, gente, boa noite. Eu achei super legal também a iniciativa do Afonso de preparar o material. Eu acho que vale a pena ter essas conversas de interação. O Alexandre também está presente. Isso, Alexandre. O professor Alexandre é o coordenador da Engenharia Elétrica. Professor Alexandre, por favor, fale aí, se apresente também para os alunos. Boa noite a todos. Me ouvem? Sim. Deixa eu liberar aqui a minha câmera. Boa noite a todos, né? Para quem não me conhece, então, eu sou o professor Alexandre, acho que a grande maioria talvez já conheça. Sou o coordenador lá da Engenharia Elétrica, né? E também vou estar aí presente com vocês para assistir a palestra do Afonso, né? E aí a nossa ideia, né, Cláudia, a gente fazer isso mais vezes, logo ali na primeira semana de agosto, repetir um evento dessa forma aí com mais palestras, tá? Então, vamos estar juntos aí mais vezes, logo no início de agosto também, e amanhã, né? Legal. Boa palestra, Afonso. Professor Lorival, o professor Lorival quer falar alguma coisa? Eu sei que ele está aí também, não sei se ele quer se apresentar. É o coordenador da Engenharia Civil. Oi, Cláudia, obrigado pela oportunidade. Eu sou coordenador da Engenharia Civil no presencial e no EAD, e também sou coordenador do curso de pós-graduação em Engenharia de Segurança. E estou convidando a todos aí que está presente, que está nos ouvindo aí, a participar amanhã também do nossa palestra sobre a construção civil, isso também sobre a engenharia de segurança. Então, para ser rápido assim, tá, vamos deixar a palavra com o nosso amigo Afonso, né? Obrigado. Isso. Obrigado só vou dar um oi para a professora Simone também, que eu vi que ela está por aí. Tá. Não sei se ela quer dar um oi para os alunos, mas... Simone, está por aí? Está dando boa noite pelo chat. Beleza, então, vamos passar a palavra para o professor Afonso novamente. Vamos ver se agora vai, né? Esperamos que não tenha mais nenhum problema. Bom, tá todo mundo vendo... Opa, tem alguém apresentando. Só confirma para mim, pessoal, vocês estão vendo a tela da apresentação? Sim. Tá certo. Então tá bom. Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Afonso Palandra e eu vou falar rapidamente sobre o desenvolvimento de projetos de IoT. Bom, então, primeiro vou me apresentar, né, como a professora já tinha comentado. Então, eu sou bacharel em Engenharia de Controle e Automação, aqui em Maringá mesmo, especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho. Então, o professor Lorival amanhã vai ter a palestra na parte de segurança. Eu estou interessado, né, na palestra, vou participar, pode ter certeza. E há 7 anos eu sou professor para os cursos de engenharia, aqui na cidade de Maringá. Algumas coisas interessantes sobre mim, que eu sempre gostei, sempre trabalhei com placa de circuito impresso, com eletrônica, desde quando eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo. Não que hoje eu saiba, né, mas eu sempre mexi com isso. Então, a primeira vez que eu fiz a minha placa, eu só queimei metade da mesa da cozinha da minha mãe, para vocês terem ideia. Isso, para quem já mexeu com eletrônica, já fez placa em casa, sabe que é digno de colocar no currículo, né? E também, eu nunca peguei o ferro de solda do lado errado. E, de novo, é muito comum, quando a gente está trabalhando, quando faz parte do nosso dia a dia, acabar se queimando, acabar se machucando com ferro de solda, soprador de solda, acaba sendo muito comum, né? E, basicamente, eu tenho interesse em tudo que envolve eletrônica e sistema embarcado, né? Então, plaquinha, sensorzinho, qualquer coisa que aceite um cabo de comunicação, eu acabo fuçando, eu acabo me interessando. E, então, isso quer dizer que eu já mexi em várias plataformas diferentes, eu já mexi com vários produtos e vários equipamentos diferentes, né? Eu sou o que se denomina um fuçador, né? Então, para mim, um equipamento que eu não posso abrir, eu não posso tirar os parafusos
fuçar lá dentro e provavelmente estragar ele, para mim não é interessante, né? E para as pessoas que têm esse mesmo tipo de raciocínio, esse tipo de pensamento, eu acho que vão encontrar uma área do conhecimento bastante interessante, que é a área de desenvolvimento de sistema embarcado. Bom, vamos começar a falar o que é o IoT, né? Então, o IoT, ele é um termo que, hoje em dia, ele virou uma palavra-chave, uma buzzword, que descreve a crescente conectividade dos elementos, dos equipamentos que permeiam nosso dia a dia. Né? Então, junto com o IoT, a gente pode falar termos como indústria 4.0, né? O pessoal da engenharia da computação adora esse termo, indústria 4.0, o pessoal da engenharia industrial também. Basicamente, qualquer coisa que envolva um sensoriamento e transmissão de informação de forma massiva pode ser caracterizado como IoT. Então, a sigla especificamente quer dizer Internet of Things ou Internet das Coisas. Que coisas? Tudo. O termo IoT engloba tudo. Então, quando a gente, há 5, 10 anos atrás, quando se falava em IoT, ele era basicamente um termo galhofa, um termo piada, né? Por que eu vou querer conectividade nas minhas coisas, né? Para que eu vou querer que a minha televisão esteja conectada na internet? Eu não preciso, eu vou na locadora e eu vou locar o meu filme, eu não preciso ter conectividade na TV, né? Por que a minha geladeira tem que ter conectividade com a internet? Por que o meu abajur, ou a minha lâmpada, o meu ventilador, o meu ar-condicionado tem que ter conectividade com a internet? Para que se gere conveniência, conforto e eficiência. O objetivo maior de um IoT ou de uma rede IoT é, basicamente, fazer a coleta, processamento e troca de informação para gerar conveniência. É isso. É o famoso... para que você não tenha que se desgastar. É artigo de primeira necessidade? Não. Não é artigo de primeira necessidade. Eu vou citar alguns exemplos que vocês vão entender muito bem o que é o artigo de primeira necessidade, né? Mas pode-se trazer muito conforto. E quando se tem conforto, se tem valor de mercado. Né? Então, hoje em dia, nós desprendemos do nosso dinheiro para ter conforto. Garanto que boa parte das pessoas que estão aqui me escutando pagam uma assinatura do Netflix. Precisa? Claro que não, mas é confortável. Você tem ali uma biblioteca de entretenimento à sua disposição. E não é caro. Né? Não é um valor abusivo. Então, esse conforto a preço justo é aonde o IoT cresce. Né? Então, por exemplo, vamos imaginar uma mudança que o IoT promove para nós, que hoje para a gente ainda não, mas para os Estados Unidos já é mais comum. Por exemplo, lâmpada de casa, né, lâmpada de iluminação, que você faz o controle automático via celular ou ainda via condições. Né? Por exemplo, as minhas lâmpadas ou o meu sistema de automação residencial detecta em qual cômodo eu estou da casa e aciona ou desaciona as lâmpadas de forma a ter um consumo de energia menor. É necessário? Não. Mata alguém chegar ali no interruptor e desligar a bendita lâmpada? Não. Mas as pessoas pagam por esse tipo de conforto. E se elas pagam, vai ter gente que vai ter que ter alguém que vai desenvolver. Essa é a premissa dessa apresentação que eu tenho para vocês. É basicamente entender quais são as áreas do conhecimento que envolvem o IoT. Eu espero que, no final desses 30, 40 minutos que eu vou falar, que vocês possam olhar para determinadas situações do dia a dia de vocês e pensar, olha, aqui caberia um sistema inteligente. Tá? Por que não? Se for da área de conhecimento de vocês, penso ainda mais. Aqui eu poderia desenvolver um sistema inteligente. Tá? Afinal de contas, primeiro a gente tem que ter o conhecimento para poder fazer a identificação do problema. Então, bom, vamos lá. IoT, como assim? Então, imagina o seguinte, como eu comentei, imagina uma rede de dispositivos físicos, né,
que estão todos interconectados. Então, a gente pode imaginar, tecnicamente, qualquer e todas as coisas. Veículo, prédio, cancela de entrada de estacionamento privado, garagem da sua casa, o que você bem entender. O que você bem entender. Aparelho celular, computador, máquina de lavar roupa, geladeira, não interessa. Não interessa. Desde que tenha uma aplicação, nós podemos aplicar o conceito de IoT. Então, por exemplo, imagine um sistema que detecta que você saiu do seu serviço. Como que ele vai fazer isso? De várias formas diferentes. Ele pode cruzar informação de horário junto com a localização do seu celular. Ele pode detectar que você se desconectou da Wi-Fi do seu serviço. Ele pode fazer um sensoriamento de vários tipos diferentes. E a partir do momento que ele detecta que você está indo para sua casa, ele já aciona um sistema para poder colocar a sua cerveja que está te esperando lá na sua casa para ficar na temperatura ideal para você poder chegar, abrir a cerveja e poder tomar uma cerveja assim que chegou em casa. Esse é um sistema que, hoje em dia, é perfeitamente possível de ser feito, né? Sem problema nenhum. É perfeitamente plausível e viável. É isso que eu quero dizer. Michel, a hidromassagem, né? Existe aquele conto, causo clássico do Bill Gates, que ele pagou não sei quantos $1.000, na época, onde isso era muito dinheiro, para desenvolver um sistema onde, quando ele saísse do serviço dele, até chegar na casa dele, que a banheira dele estivesse cheia e na temperatura certa, né? Isso, até onde eu sei, é um conto, é um causo, mas ainda assim, há 10, 20 anos atrás, isso era, sabe, era desvaneio, era loucura, era coisa de milionário, né? Era coisa de gente que não tinha mais onde colocar dinheiro. Hoje em dia, não, é um conforto que você pode simplesmente pagar um preço justo, não é caro, não é um absurdo, né? Não é o preço de um carro zero, e você tem esse tipo de conforto, certo? Bom, para que a gente possa entender, para que a gente possa observar o nosso ambiente buscando essas aberturas, né, para se implementar um sistema de IoT, primeiro a gente tem que entender o que constitui um sistema de IoT. Então, basicamente, nós temos 4 blocos. A gente tem um bloco de coleta, que também são chamados de dispositivos de ponta, né, ou a ponta da rede. Nós temos os blocos de conexão, bloco de controle e bloco de processamento. Rapidamente, eu vou explicar cada um deles, para que vocês entendam aonde vai estar posicionado cada um deles. Então, aqui, nós temos, por exemplo, uma representação visual desses 4 blocos, né? Então, temos aqui o bloco de coleta, bloco de conectividade, ou de conexão, bloco de controle e bloco de processamento. Bom, bloco de coleta talvez seja o que a gente, usuário final, tenha maior acesso, porque é o que a gente pega na mão. Né? Então, é o que nós compramos, é o que nós ligamos na nossa casa, certo? Esses blocos de coleta, também chamados de nós ou nodes, né, eles têm uma função muito simples, que é coletar informação e modificar o seu ambiente de alguma forma. Né? Então, por exemplo, no caso da cerveja, que eu comentei lá, esse bloco de coleta, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a medição da temperatura da cerveja e, quando ele receber um sinal externo, que vai vir lá de uma central de processamento, ele vai acionar o sistema de refrigeração para poder fazer a cerveja chegar na temperatura correta. É isso que ele vai fazer. Para que ele faça isso, é necessário que ele tenha alguns elementos básicos, como, por exemplo, ele tem que ter um sistema de sensoriamento. Ele tem que ser capaz de detectar essa medição. Né? Então, por exemplo, dependendo do que você quiser medir, a gente pode ter sensor de temperatura, sensor de umidade, sensor de pressão, gás, luz, RFID, NFC, ultrassom, e você bem entender, medidor de pH, existem uma infinidade de sensores diferentes. Né? Deixa eu só ver aqui o chat rapidinho, deixar ele aberto. Pois é, Eduardo, ar-condicionado, mesma coisa, né? Imagina, agora não, que até que está um pouco mais frio, mas aqueles dias, aqui em Maringá faz muito calor, aqueles dias de sol de trincar mamona, você chegar em casa e a casa já está toda fresquinha, né? Sem você ter que deixar o ar-condicionado ligado o dia inteiro, obviamente, né? Porque ninguém aqui é sócio da concessionária de energia. Então, esse tipo de conforto acaba sendo interessante.
Para que isso seja possível, primeiro a gente tem que ter como sensoriar ou medir essa variável, vamos dizer assim. Então, no caso do sensor de ar-condicionado, é um exemplo. Ele tem que medir a temperatura, ele tem que medir a umidade. Gabi comentou, uma Alexa tem essa função, não é? Tem, Gabi, tem sim. A Alexa, na verdade, ela é o que a gente chama de um gateway. É o próximo bloco que eu vou comentar. Ela é um gateway de IoT, né? Você interage com ela é um misto, na verdade, a gente vai falar sobre isso, mas ela é um misto, mas ela tem alguns sensores internos, mas ela também serve como agregador de outros sensores, de outros dispositivos, e toda a informação que passa por ela não processa internamente, é tudo enviado para ser processado num servidor externo, a gente vai comentar sobre isso. Basicamente, é isso aí. IoT significa interconectar os dispositivos entre si. Em parte, é um pouco mais do que isso, porque além de interconectar, existe toda uma parte de processamento, que a gente vai comentar sobre isso, né? Porque se fosse só uma conexão, seria uma coisa relativamente simples. Eu tenho 2 sensores, eu tenho 2 dispositivos, eu quero que eles comuniquem entre si. Mas esse é um processo complexo. Por quê? Porque esses 2 sensores, esses 2 dispositivos, eles foram criados por empresas diferentes, com processos diferentes, com objetivos diferentes, e eu preciso fazer com que eles se comuniquem, né? Então, o IoT, a ideia dele é não simplesmente interconectar, mas fazer com que todo o sistema, que pode ser um quarto, uma casa, o seu ambiente de trabalho, ou, por que não, o mundo todo, funcione de forma interconectada, certo? Então, voltando aqui, né? Então, os nossos dispositivos de ponta, né? Os nossos nós, vão ter sensores e vão ter atuadores, né? Esses atuadores, eles têm como objetivo modificar o ambiente em que esse dispositivo está inserido. Então, vamos supor uma lâmpada, né? Perdão, uma lâmpada não, vamos usar o exemplo da geladeira de cerveja, né? A geladeira de cerveja, ela tem que ter como medir se a temperatura da cerveja já está boa, mas ela também tem que ter como acionar o sistema de refrigeração da geladeira. Então, ela tem que ter um sensor e ela tem que ter um atuador acoplado, certo? Então, basicamente, o que nós vamos encontrar em qualquer dispositivo, qualquer nó de IoT, é sensores e atuadores. Atuador, não necessariamente, mas sensor com certeza absoluta, né? Então, e o que é interessante é que, conforme eu for falando, vocês vão começar a perceber que, do mesmo jeito que comentaram, a Alexa já tem essa função, comentaram alguma coisa do ar-condicionado também, o IoT está sendo integrado cada vez mais nos equipamentos comerciais. Então, hoje em dia, você consegue comprar, por exemplo, um ar-condicionado que tem integração com a Alexa. Você pode falar, Alexa, liga o meu ar-condicionado, e ela liga, ela sabe do que você está falando. Certo? Esse que é o ponto crítico. Ela entende o que você está querendo dizer. Para ela poder entender o que você está querendo dizer, teve alguém que teve que fazer isso. Teve alguém que teve que produzir, teve alguém que teve que programar, que projetar. E é aí que vocês entram, certo? Bom, voltando aqui, me perdi rapidinho. O bloco de coleta, então, sensores atuadores. Opa. Aí nós temos o bloco de conexão. Eu pulei. Não, o bloco de conexão. O bloco de conexão, ele é basicamente o elemento que vai fazer a conexão dos nós, de cada um dos nós que constituem a nossa rede de IoT, com a internet propriamente dita. Por quê? Porque a internet, pessoal, ela tem um objetivo, que é conectar os computadores do mundo em uma única rede. Esse é o objetivo da internet. Para que ela faça isso, para que ela tenha a capacidade de fazer isso, é necessário que você tenha protocolos e você tenha especificações que você tem que obedecer, né? Do que eu estou falando em termos mais técnicos? Por exemplo, você tem que respeitar uma pilha TCP/IP ou um protocolo UDP, você tem que respeitar as camadas OSI e por aí vai, né? Tudo isso gera custo de processamento. Certo? O teu dispositivo, para que ele possa se conectar diretamente com a internet, por exemplo, ele vai ter que ter uma capacidade de processamento X, certo?
E isso vai custar, é óbvio que isso vai custar alguma coisa. Então, para que a gente tenha dispositivos mais baratos, ou ainda, dispositivos que utilizem meios de comunicação mais interessantes, nós utilizamos bloco de conexão. Então, vocês vão ver que é uma característica de redes de IoT utilizarem de comunicação sem fio. Por que utilizar comunicação sem fio? Porque é muito mais prático, certo? É muito mais fácil você ligar um dispositivo na Wi-Fi do que você ter que passar um cabo de rede, certo? Então, imagina uma lâmpada inteligente, isso existe, né? Você não vai ter como passar um cabo de energia. Há 10, 20 anos atrás, foi desenvolvido todo um protocolo de comunicação de internet que utiliza a fiação elétrica, por exemplo. Só que caiu em desuso. Por quê? Porque é trabalhoso, porque dá dor de cabeça, né? Então, com a Wi-Fi, nós temos a facilidade de que é muito simples conectar o seu dispositivo, certo? Só que, quando eu falo Wi-Fi, quando eu falo comunicação wireless, nós esbarramos no mesmo problema da comunicação com a internet. Por quê? A comunicação wireless, como a gente está acostumado, a comunicação do nosso celular, por exemplo, ela, novamente, ela é feita para conectar um dispositivo sem fio a um roteador, um access point, utilizando um determinado protocolo. Esse protocolo, ele necessita de poder de processamento, ele é um protocolo pesado. Então, nós temos a aplicação de redes com características diferentes no IoT. Então, eu dou alguns exemplos, né? A gente pode utilizar a própria Wi-Fi, como a gente já está acostumado. Então, por exemplo, eu posso ir lá no site da Philips, por exemplo, e comprar uma lâmpada ou um kit de lâmpadas que se conectam na minha Wi-Fi, sem problemas. Eu tenho essa opção. É caro? Um pouco, mas não é absurdo, né? Mas eu também posso ter dispositivos que se conectam via Bluetooth, né? Ou então, mesmo o Wi-Fi e o Bluetooth, ainda assim ele é um pouco problemático. A gente tem alguns protocolos de comunicação que são bem leves, bem simples de se implementar. Como, por exemplo, o Zigbee, como, por exemplo, RFID. Já tem outros protocolos de comunicação que têm outras características. Por exemplo, o LoRaWAN e Sigfox, eles são protocolos para efetuar comunicação em longas distâncias. Então, por exemplo, o LoRaWAN é muito utilizado em ambientes em ambientes urbanos, para você fazer a conexão daqueles dispositivos simples, como, por exemplo, aqui em Maringá que nós temos esses pontos de internet dispostos pela cidade, né? Eles poderiam ser conectados entre si utilizando o LoRaWAN. Uma outra aplicação muito grande que tem, e de LoRaWAN, por exemplo, está na automação rural, né? Onde você distribui pela sua plantação, por exemplo, ou pelo seu pasto, sensores alimentados por bateria, né? E a comunicação desses sensores é tudo feito via LoRaWAN. São características diferentes, certo? São todas características diferentes. É lógico, você tem que usar a ferramenta certa para o trabalho certo, certo? Bom, então, uma coisa que nós temos que pensar é que você tem que ter o teu dispositivo de rede, o teu dispositivo de mão, perdão, e você tem que ter a sua conexão com a internet, certo? Essa conexão com a internet é feita via bloco de conexão, certo? Então, ela pode ser feita conectada diretamente, via Wi-Fi, é a forma mais comum que nós temos para automação residencial, ou utilizando outros protocolos, certo? E aí nós temos o gateway, né? O gateway é ele quem agrega todos os sensores, todos os nós da nossa rede e expõe essa informação para a internet. Então, basicamente, imagina que você tem lá 10 lâmpadas inteligentes e elas não são via Wi-Fi. Você vai comprar ou você vai adquirir um gateway. Esse gateway vai estar conectado com com a internet. E, do outro lado, ele vai estar se comunicando com cada uma dessas lâmpadas, né? Por exemplo, recentemente nós instalamos aqui na casa um sistema de geração fotovoltaico.
E uma coisa que me interessou, que eu achei bacana do sistema que nós escolhemos, é que lá em cima, na casa não tem nada, é um sistema um pouco diferente. Na casa, na parte de baixo da casa, não tem nada, você só tem ali os disjuntores de seccionamento, é bem simples. Mas na parte de cima, onde você tem as placas e os inversores, todos os inversores que estão lá em cima, eles são conectados em um gateway, certo? Em um gateway que fica dentro da casa. Então, é um sistema fotovoltaico conectado via IoT. O que é interessante, por exemplo, desse sistema é que o meu fornecedor, a empresa que instalou, ela pode administrar e monitorar esse meu sistema sem ter que vir na minha casa. Do próprio celular do vendedor ou do administrador da empresa, ele pode pegar e ver todas as características do meu sistema de geração. Quanto que está gerando, se tem algum problema ou não. E se tiver algum problema, a empresa que vendeu o sistema, não a que instalou, a empresa que vendeu o sistema, ela já pode detectar isso. Automaticamente já pode acionar um alarme lá dizendo, olha, o inversor do cliente blá, 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 que sou eu, está com algum problema, vamos ver o que pode acontecer. Ou não, né? Isso fica a critério deles, mas a possibilidade existe, certo? Então, basicamente, o gateway, ele vai fazer a comunicação desses nós, que utiliza, dependendo da aplicação, ele vai utilizar uma rede ou um protocolo de comunicação diferente, e a internet, que é o nosso pão com ovo do que a gente está acostumado a mexer todo dia, certo? Então, e esse é um problema, porque se você tiver vários dispositivos na sua casa diferentes, de marcas diferentes, você vai precisar de gateways diferentes. Esse é um problema que hoje a gente está encontrando, né? Então, por exemplo, eu tenho o gateway do meu sistema fotovoltaico, aí eu tenho o gateway do meu sistema de luzes, eu tenho o gateway do meu alarme, e aí você tem um monte de equipamento que você tem que ligar na sua casa, né? Aí fica aquela fiozarada bonita, né? Todo mundo sabe muito bem do que eu estou falando. Mas a tendência e as coisas vão evoluindo para que isso fique mais aceitável, vamos dizer assim. E, por fim, nós temos o bloco de processamento, né? O bloco de processamento, ele vai fazer o quê? Ele vai receber todas essas informações e vai efetivamente processar. Ele vai catalogar, ele vai armazenar, ele vai cruzar a informação, ele vai fazer todo esse processo. E dependendo do sistema, ele vai devolver alguma coisa, alguma informação, que vai voltar por toda a cadeia até chegar no nó de novo. Então, no caso da cerveja, por exemplo, assim que o meu celular detecta que eu saí do trabalho, ele dispara uma informação que vai chegar na minha central de processamento. Essa central de processamento vai cruzar as informações. Por exemplo, o Afonso, ele saiu do trabalho. Está na hora dele sair do trabalho ou será que ele foi fazer um serviço externo? Não, beleza, ele sai do trabalho às 6 horas da tarde. Agora são 6h10, então eu acho que ele vai para a casa dele. Aí a central de processamento dispara um pacote que vai via internet até minha casa, chega no meu gateway, do meu gateway ele vai para o meu nó, que está ligado à minha geladeira, e a minha geladeira, e esse nó vai acionar a geladeira para poder fazer a cerveja gelar. Basicamente isso. Então, é lógico que quando você olha dessa forma, é um sistema que ele é complexo, ele tem muita coisa, né? Você tem o nó que vai para o gateway, que vai para a internet, que vai para a central de processamento, e depois ela tem que voltar a todos esses passos, né? Só que, hoje em dia, nós temos uma confiança muito grande em cima da internet, certo? E então, eu vou citar alguns exemplos de aplicação do IoT, que vocês vão ver que, basicamente, funciona, certo? Basicamente, acaba funcionando. Bom, legal, esse é o IoT. E aonde que nós entramos nisso? Aonde que vocês, futuros engenheiros, podem entrar nisso? Ou ainda, quais são as habilidades que um futuro engenheiro que deseja trabalhar com IoT, seja lá qual for a sua formação, tem que ter, certo? Então, é óbvio que esses sistemas, eles não caem do céu, certo? 90% deles vem da China, mas alguém tem que fazer, certo? Alguém tem que desenvolver esses sistemas.
E como o IoT, ele, por natureza, ele é um sistema muito... ele não é muito comercial, de você desenvolver um produto e servir para um monte de aplicação diferente. Ele tem uma característica meio de ser individualizado. Isso quer dizer que, dependendo do problema que você quer sanar, você vai ter que desenvolver uma solução específica. Então, a produção em massa, ela não consegue abraçar com tanta facilidade o IoT. Então, a China não tem tanto comando em cima disso, né? E como o IoT, ele vai tratar de várias coisas diferentes, né? Como nós vimos, ele é complexo, então nós precisamos de ter um pensamento multidisciplinar para poder trabalhar com IoT, né? Por exemplo, algumas áreas do conhecimento, elas acabam sendo mais específicas para a aplicação. Então, por exemplo, vamos supor, engenharia mecânica. Pô, se eu tenho que desenvolver um sistema de refrigeração, eu vou precisar de um engenheiro mecânico, certo? Mas eu preciso de engenheiro mecânico para o sistema de refrigeração. Ele não está ligado diretamente ao IoT, mas ainda assim é necessário um engenheiro mecânico, né? Um engenheiro ambiental, por exemplo, se eu quiser desenvolver um sistema de monitoramento de qualidade do ar, e um sistema distribuído, né? Então, por exemplo, eu quero distribuir vários sensores de qualidade do ar, ou nível de água, para fazer monitoramento de rio, por exemplo. Eu vou precisar de um engenheiro ambiental, ou um engenheiro florestal, para poder definir o que vai ter que ser medido, quais são as técnicas, certo? Mas de modo geral, todo sistema de IoT vai necessitar de um engenheiro eletricista ou eletrônico, né, as áreas são correlatas, e um engenheiro de computação, né? Então, para quem é dessas áreas, é um bom caminho para se trabalhar. Para quem não é dessas áreas, é um bom caminho para ficar de olho, certo? Por quê? Porque, como eu falei no começo, você pode identificar demanda de mercado na sua área. Eu dou um exemplo. Eu já desenvolvi, na verdade eu participei só como consultor, não foi eu que desenvolvi, sistemas para fazer medição de bloco de concreto para construção civil, né? Então você fala, putz, não tem nada a ver. Não, e eu, como sou da área da elétrica e eletrônica, eu não teria como saber dessa demanda. Veio o engenheiro civil falar para mim, olha, eu perco muito tempo, eu preciso fazer esses ensaios de forma automática. E aí entrou a área do conhecimento, certo? Então, o pessoal que é de mecânica, o pessoal que é de ambiental, o pessoal que é de produção, o pessoal que é de civil, fiquem de olho, né? Olhem para os seus problemas e para as soluções do seu dia a dia e vejam se não cabe um sistema de IoT, por exemplo, né? Mas voltando à engenharia elétrica e à eletrônica e à engenharia de computação, né? Como os dispositivos, os nós e os hubs, eles acabam trabalhando com dispositivos de baixo nível, né? Então, basicamente, você tem a interação da engenharia elétrica e eletrônica. Embora, hoje em dia, cada vez mais a engenharia de computação, ela vem abraçando essa área, né? Então, por exemplo, hoje, o curso de engenharia de computação, por exemplo, ele tem matérias de eletrônica, por exemplo, certo? Por quê? Porque é necessário. A computação, ela sempre esteve ligada à eletrônica, só que ela sempre foi tratada de formas como uma área do conhecimento diferente. E é lógico que determinadas aplicações não tem nada a ver com a eletrônica, né? Mas, ainda assim, está tudo ligado. Então, por exemplo, se eu quiser desenvolver um nó ou um hub, o que eu vou precisar? Eu vou precisar, basicamente, de um sistema eletrônico, de um dispositivo eletrônico, de um projeto eletrônico e de um software embarcado. Esse software embarcado, ele é basicamente um programa que vai rodar na minha placa. Não vai rodar num computador, ele não vai rodar em nada que vai fazer outras tarefas. Ele vai ter uma única função, que é aquela tarefa. Seja para produzir o sensor e mandar essa informação para frente para o hub, por exemplo. A função do hub, ele não vai fazer mais nada. Ele só vai receber as informações dos sensores e mandar para a internet. São dispositivos simples
mas ainda assim programáveis. Do outro lado, já no final da cadeia do IoT, nós temos as aplicações que rodam dentro as aplicações de processamento. Então, é necessário você tratar, você armazenar, você processar todos esses dados. Então, é necessário banco de dados, é necessário interface de usuário, é necessário, basicamente, tudo que envolve um sistema moderno, né? Bom, eu não entendi. Então, olha só, vamos explicar com calma. Vamos ir mostrando fotos para que a gente possa entender do que eu estou falando. Vamos começar pelo Node, pelo nó. Né? O nó, ele nada mais é do que uma plaquinha, né? Tipo essa aqui, por exemplo, uma plaquinha de circuito impresso, que vai ter uma função específica. Simples. É isso, acabou. Ela pode, inclusive, ser programada e desenvolvida só para aquilo. Só para fazer uma medição e tomar uma ação em cima dessa medição. Coisa muito simples, certo? Extremamente simples. E exatamente por ela ser simples, é que ela tem algumas características bem definidas. Ela tem que ser pequena, porque ninguém quer um troço grande na sua casa. Ela tem que consumir pouca energia. Muitas vezes ela vai ser alimentada por bateria, por exemplo. E ela não pode ser cara. Porque se ela for cara, ela inviabiliza todo o seu sistema. Porque a ideia do IoT é que você distribua os seus nós praticamente por tudo. Então, ele tem que ser muito barato. Certo? Bom, vamos dividir em duas partes. Vamos dividir em hardware e software. Ou nó. Estamos falando especificamente do nó. Certo? Então, se eu quero fazer um desenvolvimento de hardware, ou seja, eu quero chegar e eu quero obter esse projeto aqui, eu quero mandar fabricar, ou eu mesmo fabricar, essa plaquinha aqui. O que eu tenho que ter de conhecimento? Basicamente, eletrônica analógica e digital. É basicamente isso. Dependendo do que você for fazer, talvez seja necessário um pouco de conhecimento em sinalização de alta velocidade, mas essas coisas mais específicas. Né? De forma geral, eletrônica analógica e digital. Então, a partir do problema, a gente desenvolve um esquemático. Desse esquemático, a gente desenvolve um projeto de placa, e nessa placa a gente fabrica e solda os componentes, né, e monta a placa para poder resolver o nosso problema. O software que vai embarcado nessa placa, essa placa vai ter um processamento que vai ter que ser programado. Então, normalmente, tá? Quais são as linguagens de programação que se trabalha nesses carinhas? 90% dos casos, linguagem C. Quando eu falo linguagem C, não é C++, não é C#, é C. O C puro, C cru, certo? E a linguagem Assembly. Muito pouco, utiliza-se muito pouco Assembly, mas ainda assim, em alguns casos é necessário, certo? Só que o problema quando a gente fala de programação é que, embora as linguagens de programação sejam universais, a linguagem de programação ponto e acabou, né? Cada fabricante ou cada família de dispositivos apresenta uma vertente diferente. Então, por exemplo, eu quero programar um equipamento, um processador X. Embora a linguagem seja a mesma, as funções ou as memórias, o que você vai precisar acionar é diferente, certo? Então, é muito comum que você acaba se especializando ou ainda tentando focar em alguma coisa, em alguma família mais específica. E as fabricantes, por sua vez, elas acabam tentando fornecer em uma única família várias opções. Então, você tem uma família, numa mesma família, você tem o dispositivo de baixo consumo de energia, você tem o dispositivo com bastante memória, você tem o dispositivo que tenha, sei lá, Wi-Fi integrado e custa mais caro, e por aí vai. Então, aqui, por exemplo, nós temos um print de um sistema de um software, CAD, de desenvolvimento de placa. Né? Esse é um CAI, se não me engano, o nome correto. Então, aqui do lado esquerdo, a gente tem, por exemplo, o esquemático. Né? O esquemático, ele é basicamente um desenho do sistema eletrônico. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um processador, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas, basicamente, esse bloco grande é um processador, nós temos alguns LEDs, alguns resistores, conectores e por aí vai. A partir desse esquemático, nós desenvolvemos a nossa placa. Né? Então, aqui nós temos os mesmos dispositivos, os mesmos elementos que estão aqui no esquemático, mas agora numa representação física. Né? E a partir desse projeto aqui, desse arquivo, nós podemos mandar para o fabricar.
né? Ou fabricar em casa mesmo, é possível fazer placas em casa. Então, por exemplo, aqui é uma plaquinha que eu estava aqui jogada aqui nas minhas coisas, que eu desenvolvi para poder fazer a comunicação com um sistema de cancelas, por exemplo. Isso aqui é um projeto já antigo. Feito esse projeto, então, veja, aqui basicamente nós temos a parte de hardware, o desenvolvimento de hardware, né? Além do desenvolvimento de hardware, nós temos o desenvolvimento de software, né? Então, é necessário programar esses dispositivos, um processador ou um controlador que vai nesse carinha. Aqui, no caso, só para poder exemplificar, mas aqui a gente tem uma linguagem de programação em C, tá? Para quem programa em C, talvez tenha alguém aí que já sabe programar em C, vai perceber que isso é linguagem C. Claro que, tranquilo, eu estou vendo a sintaxe da linguagem C, mas não necessariamente vai entender. Por quê? Porque existe toda uma camada de abstração para você poder trabalhar com aquele sistema integrado e a linguagem C. Então, é um trabalho de que, eu sei programar em C. Maravilha, você vai ter que pegar o manual de informações do teu processador e você vai ter que ler aquele catatal de 1.200 páginas para você poder programar ele certinho, né? Mas, ainda assim, né, para quem gosta, bacana. E o Hub? O Hub, como eu comentei, ele é basicamente um Node, ele é um nó, mas potente. Então, basicamente, como ele vai ter que se conectar com vários nós diferentes, ele vai ter alguma coisa que vai lembrar a arquitetura daquele nó. Então, ele vai ter um processador que vai ser parecido com o processador do nó, ele vai ter uma interface de comunicação que vai ser a mesma interface do nó, só que tunado, só que potente. Então, ele vai ter mais processamento, ele vai ter que ter mais memória, ele vai ter que consumir mais energia, ele vai ter que fazer tudo mais e melhor, tá? Então, enquanto os nós, eles normalmente são conectados na bateria, o hub, ele sempre vai ser conectado na tomada, não adianta. Simplesmente porque ele necessita de potência, né? Então, aqui no caso, eu estou mostrando um hub LoRaWAN, um hub da interface LoRaWAN. Então, se você olhando assim para ele, não é muito diferente do hubzinho de internet que nós temos, né? Porque, tecnicamente, não tem diferença, certo? E uma coisa que é interessante é que, dependendo do processo, dependendo do que você vai estar implementando, e com o advento da melhora e da evolução da tecnologia por si só, nós estamos observando que o hub está caindo de desuso. Então, o hub ele tende a não ser mais utilizado. Porque hoje em dia nós conseguimos comprar processadores e controladores com poder de processamento alto, com baixo consumo de energia e com os protocolos de comunicação que nós queremos. Então, por exemplo, hoje você consegue comprar um controlador de baixo consumo de energia, entre aspas, que tem interface Ethernet, que tem Wi-Fi, que tem, você bem entender, tudo integrado, certo? Então, está existindo essa mudança. Mas, de qualquer forma, o que está acontecendo é que o hub está sendo integrado aos nós, certo? E, por fim, a gente chega na nuvem, né? Novamente. Então, a nuvem é ela quem vai tratar, ela que vai colar toda a informação que os nós vão trazer, né? Então, basicamente, nós temos uma quantidade absurda de informação, né? É uma quantidade impossível de se imaginar de informação que esse nó vai ter que, esse servidor vai ter que processar, né? Porque, imagina, vamos supor, um sistema de lâmpadas inteligentes que todas elas você vai poder acessar via o seu celular. Eu só quero acessar as lâmpadas da minha casa. É óbvio que você só vai acessar as lâmpadas da sua casa. Mas o servidor, ele vai ter que processar todas as lâmpadas desse fabricante, tá? Então, é uma quantidade de informação grande. Então, para quem mexe com banco de dados, para quem mexe com processamento, sabe de que é complexo e é necessário toda uma atenção, né, para que você possa fazer o desenvolvimento dessas aplicações. Então, existe uma interdisciplinaridade diretamente entre a engenharia elétrica e eletrônica e a engenharia de computação ou análise e desenvolvimento de sistemas, né?
E indiretamente com as outras áreas da engenharia. Né? Porque como o IoT ele vem com o objetivo de resolver problemas, então ninguém sabe melhor sobre um problema do que a pessoa que está sofrendo com ele. Né? Então, nada melhor do que vocês, como engenheiros, dizer aonde que é possível implementar o IoT. Né? E veja que o maior desafio do IoT não está na complexidade dele. É muito complicado, é muito grande. Não é aí que é o problema. O problema é integrar, é fazer tudo, comunicar tudo junto. É a escala dele que é o problema. Mas funciona. E, legal. E daí? Né? O que eu faço com isso? Então, vamos pegar um exemplo clássico. Né? Vamos pegar o sistema de cobrança de pedágio automático. Né? Aqui no Paraná, a gente tem o Sem Parar, Veloy, ConnectCar. Para quem é de outros estados, vão ser outras operadoras, mas o sistema é igual. Né? Então, no sistema de pedágio automático, a gente vai ter, para cada faixa, nós vamos ter um node. Esse node, ele vai estar conectado. Qual é a função desse node? É identificar o carro. É fazer a leitura da etiqueta de RFID que vai colada no vidro do carro e identificar qual que é esse carro. Feita a identificação desse carro, esse node dispara para um hub, ou às vezes diretamente para o servidor, as informações que ele leu. Né? E, por sua vez, o servidor vai pegar essa informação que ele recebeu e vai cruzar com o seu banco de dados para poder verificar se está tudo certo ou não. Então, basicamente, se o cliente pagou a mensalidade ou não. Né? Então, o servidor retorna a informação, anexando qualquer coisa. Ele pode dar um ok, por exemplo, ok, o carro, na figurinha, por exemplo, o carro vermelho, está tudo certo, pode abrir cancela. O hub recebe essa informação, que replica para o nó, e o nó, por sua vez, faz a abertura da cancela para o cara poder passar. E veja que interessante que tudo isso, no caso do pedágio, ocorre em menos de 20 segundos. Né? O tempo em que você tem entre a detecção da sua tag até a abertura da cancela é rápido. Né? Então, é um sistema que a gente pode pensar, nossa, olha só quanta coisa, por quantos espaços, quantos saltos essa informação tem que passar até e voltar. Né? Mas funciona. Né? Para quem já usa ou já usou Sem Parar, sabe que ele não é perfeito. Às vezes dá problema. Às vezes a cancela não abre, às vezes a sua tag está com problema, às vezes você não paga mensalidade. Né? Mas o que acontece quando o servidor não retorna o ok? A cancela não abre e aciona um alarme. Por isso que é importante, no caso do Sem Parar, que você respeite o limite de velocidade, porque senão você leva uma cancelada no teu para-brisa, porque você não vai conseguir parar o teu carro. Né? Então, por mais que a gente confie no sistema, você não pode confiar cegamente. Afinal de contas, a eletrônica não dá problema. O que dá problema é quem projetou a eletrônica. Né? E se a internet cai? Né? Porque a gente está falando, por exemplo, ela vai conectar com o hub vai conectar com o banco de dados, e veja só que interessante, que todas as centrais de pedágio, elas estão interligadas. Então, não tem como você fazer um processamento local. Né? Você passar no pedágio aqui de Marialva ou passar no pedágio lá no final de Santa Catarina, ele vai funcionar, ele tem que funcionar. Né? E, então, para que a gente evite problemas como a internet cair, ou então alguma lentidão na rede, qualquer coisa assim, então esses sistemas críticos, eles funcionam por meio de espelhamento, ou mirror incremental, espelhamento incremental. Então, basicamente, em determinado período de tempo, 5 minutos, 5 minutos, um dia, depende do sistema, é feito uma atualização local do banco de dados remoto. Então, você tem várias aplicações rodando em paralelo, e uma aplicação mestre em algum servidor, alguma coisa assim. Né? Então, por exemplo, no Sem Parar, no Sem Parar eu não sei, no ConnectCar, que é o que eu uso, eu sei dizer, eles pedem um dia, até um dia, perdão, para poder fazer a ativação. Por quê? Eles têm que esperar um dia, porque é no máximo em um dia que vai ser feito esses espelhamentos para os servidores remotos, por servidores locais, desculpa, das praças de pedágio, certo?
Já outros sistemas que não sejam tão críticos, eles podem funcionar em tempo real ou em tempos de atualização menor, não tem problema nenhum. Vai de cada problema, né? O que a gente não pode esquecer é que o IoT tem por característica natural a conectividade. Então, sem conectividade não é IoT. Então, se a gente coloca, vamos supor, um pedágio que a cada mês ele atualiza, putz, não é prático. Você esquece de pagar a mensalidade, vai demorar um mês para você poder usar o pedágio de novo, né? Então, você sempre tem que ficar buscando o equilíbrio na aplicação. E é óbvio que o imprevisto acontece, problemas acontecem, né? A gente não pode excluir a possibilidade de vir um maluco e acertar a praça de pedágio, por exemplo. Acertar o carro na praça de pedágio e quebrar a antena, né? Então, quando acontece um imprevisto ou quando o sistema falha, os sistemas de IoT, eles normalmente têm um sistema de segurança, né? Seja via operador, seja via acesso direto, mas sempre vai ter um sistema de segurança. No caso do pedágio, por exemplo, se ele não abre a cancela, vem um operador correndo, olha a placa do teu carro, passa o radinho, lá dentro, ali na central, um outro operador vai bater diretamente no banco de dados para ver se a placa está autorizada ou não. E se não tiver autorizado, o que eu faço? Aí você passa uma vergonha do caramba, porque você vai ter que passar a praça de pedágio e voltar, porque senão, segundo eles multam, né? Já aconteceu comigo. Então, acontece, todo sistema tem falha, né? Bom, quais são os desafios que a gente pode encontrar num sistema de IoT, né? Então, aí é uma opinião minha, tá? Aí vai entrar um pouco mais a minha opinião. Eu já deixei de apresentar um pouco de fatos para vocês. Mas o grande desafio de qualquer sistema de IoT está na comunicação entre as partes interessadas, né? Porque aqui a gente sabe que para o cliente tudo é fácil, tudo é barato, tranquilo, a gente tem noção disso, né? Mas você fazer que ele vai ter um preço considerável, um preço justo, vamos dizer assim, que ele atenda às expectativas do seu cliente e que ele necessite, não seja complexo demais, necessita de uma comunicação muito grande das partes envolvidas. Então, eu vou ter que ter pessoal de mecânica, eu vou ter que ter a parte de elétrica e eu vou ter que ter a parte de computação. Então, essas pessoas, elas têm que estar entrosadas, elas têm que estar conversando. Isso é difícil, principalmente hoje em dia, né? Hoje em dia que a gente está trabalhando muito em casa, sem conversar, sem ter esse tete-a-tete com o colega, é muito difícil você fazer isso, né? E é óbvio que isso é fácil quando você tem uma empresa grande que possa contratar pessoas especializadas nas diferentes áreas do conhecimento. Então, eu vou ter uma pessoa, vou ter um engenheiro para trabalhar com a parte de computação, ou uma equipe de engenheiros. Eu vou ter uma equipe de engenheiros para trabalhar com a parte eletrônica. Isso é fácil, né? Mas, como eu comentei antes, como o IoT ele é muito individualizado, ele é muito específico para determinadas aplicações, então é muito comum você encontrar equipes pequenas trabalhando, né? Então é necessário multidisciplinaridade, né? Então a mesma pessoa ela vai ter que fazer um esboço da parte mecânica, ela vai ter que fazer um esboço da parte eletrônica, ela vai ter que fazer um esboço do sistema eletrônico do programa, e às vezes ela vai ter que produzir o sistema, e ela vai ter que fazer o software, ela vai ter que fazer quase tudo, né? Não é o ideal, mas acontece, né? É muito comum, principalmente quando a gente precisa de preço. Quando o teu cliente busca preço, é muito comum você precisar fazer tudo, certo? E aí é óbvio, se você não atende o seu cliente, pode ter certeza que alguém vai atender, certo? Pode ter certeza que alguém vai fazer aquele seu cliente estar satisfeito, certo? Conclusão. Vamos finalizar. A IoT, ela não é mais o futuro, né? Ela faz parte das nossas vidas, seja de uma forma ou seja de outra. Hoje, se você for lá na Chevrolet e você quiser comprar um Onix, não o novo, não é do novo, estou dizendo do modelo velho, você tem como comprar o pacote de conectividade OnStar. O OnStar, o seu carro ele fica conectado no sistema da GM o tempo inteiro.
É a IoT. Todos os carros conectados, todos os carros online, né? É a IoT. Então, você não precisa ir longe. Né? Se você prestar atenção, o IoT já faz parte das nossas vidas. Né? Então, seja por meio de lâmpada inteligente, utensílio que você pode ligar e desligar, né? Por exemplo, o Sonoff, para quem quiser, vai no Mercado Livre e dá uma olhada. O Sonoff, ele é uma caixinha que você compra, que você pode ligar qualquer equipamento de casa, qualquer utensílio doméstico. E aí você liga e desliga ele pelo celular. Eu quero, por exemplo, ligar a luz de emergência, ou então eu quero ligar as luzes de fora da minha casa pelo celular. Né? Vai lá, compra um Sonoff, custa acho que é R$30, é barato. Né? Você liga ele na tomada, ou você pode ligar ele, tem uns modelinhos que você encaixa dentro da caixinha de luz, por exemplo. É simples. Né? Perdão. Ou então você tem os sistemas críticos, né? Por exemplo, para quem está na indústria, nós temos a indústria 4.0, que não foi ainda implementada, mas está sendo, e podem ter certeza que a indústria 4.0 ela vai chegar, né? E a indústria 4.0 anda de mão dada com a IoT. Né? Na verdade, a indústria 4.0 é a IoT implementada na indústria. Tá? Então, veja, alguns anos, há 5, 10 anos... Muta esse microfone aí, bicho. Oi? O que foi, Caio? Oxi. Ô, Afonso, eles estão pedindo para o Sidney desligar o microfone. Ah, tá. Parece que está dando interferência. Ah, beleza. Mas já estou acabando também, tá tranquilo. Então, há 5, 10 anos atrás, o IoT era visto como uma piada. A verdade era essa. Era uma coisa que você fala... aquela famosa... Para que a minha geladeira tem que conectar na internet? Eu não vou... O que é? Eu vou navegar na internet na geladeira? Se você for no site da Magazine Luiza e procurar lá, você vai ver uma geladeira que tem praticamente uma tela de 32 polegadas na porta. Né? Custa caro, pelo amor de Deus. Custa muito caro, mas tem. Né? Se você for lá nos Estados Unidos, ou se você tiver dinheiro aqui no Brasil, você pode comprar um carro da Tesla. O carro da Tesla, todos os carros são conectados 24 horas por dia na internet. Né? Você chega no teu carro, quando você vai trabalhar de manhã, você abre o carro, e aí ele solta na tela assim, existe uma atualização nova para você. Né? E aí você clica lá em OK, você nem escolheu, ela já foi atualizada, ela já fez tudo que tinha que fazer. Né? Aí eu tinha internet das coisas. Para que essa atualização chegasse no teu carro, com certeza a informação saiu do seu carro, foi para um servidor, chegou lá na central de processamento da Tesla e por aí vai. Né? Mas antigamente era piada. Né? Existia uma frase que a gente falava, nossa, eu vou ter uma privada eu vou poder usar o Twitter na privada. Né? Óbvio que não. Mas hoje a internet das coisas está aí, certo? Ela faz parte do nosso dia a dia. Então ela deixou de ser um artigo de luxo, deixou de ser um artigo para aquele 1% extremamente rico. Né? E ela faz parte do nosso dia a dia. Né? Então, seja via lâmpadas que você pode comprar, né? Por exemplo, lâmpadas inteligentes, seja via câmeras de monitoramento, né? Todas as centrais que estão conectadas à internet hoje são dispositivos IoT. Né? Antigamente, há 5 anos atrás, as centrais não eram consideradas IoT. Por quê? Porque você configurava ela e você fazia o acesso direto. Hoje em dia, para quem mexe com alarme, sabe que é muito fácil e simples você se conectar numa central de alarme. É só você instalar, ligar ela, pega o seu celular e lê o código QR que está adesivado na central que você conecta. Isso é IoT, certo? Tudo isso é IoT, certo? Pessoal, se alguém quiser perguntar alguma coisa, se alguém quiser fazer algum comentário, eu abro espaço agora para vocês. Ótimo. Pessoal, então, vou deixar a palavra com vocês. Algumas pessoas se manifestaram no chat durante a palestra, durante a fala do professor Afonso. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta aí através do microfone? Afonso, eu não vou fazer uma pergunta, não. É Lorival que está falando, tá? Eu sou da engenharia civil, mas eu sou um grande entusiasta da automação. Eu trabalho com cidades inteligentes
e a gente trabalha com esgoto, com água potável, com drenagem urbana, essas coisas assim. Então, hoje, nós estamos tentando fazer automação nisso daí, ou seja, inclusive com uma iluminação, inclusive com Wi-Fi na rua, né? Então, nós já temos alguns exemplos disso aí, na Praia Brava, em Santa Catarina, ela já é toda conectada através da automação. Então, você chega lá na Praia Brava, você tem Wi-Fi disponível para você. Você chega na água potável, que a entrega da água potável para as pessoas da cidade, você fecha comandos, abre comandos, tudo através da IoT. Você sabe se acontecer algum problema no esgoto da cidade, você também sabe, porque é tudo interconectado, ou seja, ele foi construído pensando nisso, né? Então, hoje também, quando se pega na Praia Brava, você sabe quem entra e quem sai da cidade. Então, quando você entra, você está em Itajaí, quando você entra na Praia Brava, eu sei que o Afonso está chegando, que a placa do carro dele é aquela e a hora que ele saiu. E eu estou identificando o Afonso a hora que entrou e saiu. Então, isso é IoT. Um pouco disso aí, eu sou entusiasta dessa automação, né? Disso daí. Então, ó, parabéns, viu? Foi muito boa, gostei da tua palestra, da tua apresentação. Ótimo, viu? Parabéns para você. Obrigado, professor. Talvez, acho que lá na Praia Brava, no ano passado, eu até dei uma passeada por lá e eu verifiquei esse sistema. Até porque aparece, eu não sei se é exatamente em Praia Brava, mas lá em Bombas, por exemplo, como estava tendo problema de muita gente e muita poluição, então eles estavam limitando a quantidade de pessoas que podiam entrar na cidade. E todo o sistema era basicamente inteligente dessa forma, né? Você pagava a sua diária e entrava na cidade. Aí entrava na cidade. Então, nas entradas da cidade, você tinha câmeras, essas câmeras detectavam a placa do seu carro, e se tivesse pago, maravilha, pode entrar, meu querido. Se não tivesse pago, você entrava do mesmo jeito, ninguém ia sair correndo atrás de você, né? Mas gerava-se uma multa e por aí vai. Isso. Não precisa nem ir longe. O Shopping Avenida Center implementou um sistema de detecção de placa de carro, foi no ano passado, se eu não me engano. Eu não participei, eu só vi o produto final, né? Que tecnicamente você não precisa mais pagar o ticket, né? Ou então, se você cadastra, por exemplo, o seu cartão de crédito, você entra, ele detecta a sua placa, já faz a cobrança no cartão e você sai do estacionamento tranquilo, fácil, sabe? Aí a gente abre várias vertentes diferentes de problemas, né? Segurança, etc e tal, mas aí é problema para outra hora. Isso. Legal. Professor Afonso, tem uma pergunta aqui no chat, mas antes eu vou fazer um comentário também, que o Eduardo está falando sobre a questão de aproximar o celular para pagamento, né? Então, a gente tem aí grande potencial, ainda mais, inclusive, com essa questão do Covid, que a gente está vendo, inclusive, nos supermercados, aparecendo onde antes a gente tinha que apertar um botão para sair o papelzinho para você depois liberar o estacionamento. Agora é tudo através de sensores só para você não ficar tocando nas coisas, né? Então você não precisa mais tocar. Então, um grande potencial aí em tudo que a gente antes tinha que apertar. Agora você só simplesmente ou fala, ou você só simplesmente faz um movimento para que algo seja acionado e não necessariamente você tenha que apertar, né? A Gabi está fazendo uma pergunta a respeito do reconhecimento facial dos celulares, se é um exemplo de IoT. Olha, não só de IoT, poderia ser um exemplo de nó, né? Poderia ser um exemplo de nó. Por quê? Porque ele vai coletar alguma informação, né? Veja que para ser um IoT, você tem que existir toda essa conexão, né? Tem que ser toda essa cadeia. Então, a informação ela tem que ir e voltar, né? No caso do reconhecimento facial, isso roda no celular, né? Eu não tinha visto que o pessoal estava fazendo pergunta, então aí agora que eu estou rolando aqui no chat, e aí eu estou vendo, o pessoal fez algumas perguntas, né? Comentário, inclusive, sobre reconhecimento nas câmeras e tudo mais, né?
Então, tudo vai depender da velocidade que você vai necessitar que a sua aplicação rode, né? Então, por exemplo, no seu celular, se cair a internet, você não quer ficar sem acesso dele, né? Então, ele roda local, ele roda dentro do celular. Mas, para que seja feita a validação disso, então, quando você faz o cadastro do seu rosto, é provável que ele faça alguma comunicação com algum servidor para poder cruzar essas informações, né? Do mesmo jeito, por exemplo, reconhecimento de íris. Reconhecimento digital já é um pouco mais simples, aí não tem a necessidade. Tem uma pergunta do Júnior, perguntando se o OCR seria um IoT. Então, eu acho que o OCR, ele é interessante, né? Porque o OCR, para quem não sabe, ele vem a sigla, se não me engano, não lembro o que o O significa, mas é basicamente reconhecimento de letras e frases usando visão computacional, né? Então, depende da aplicação. No caso, o sistema de placas da Avenida Center usa OCR. Né? É uma câmera de monitoramento simples, padrão, câmera que você vai na loja e compra, né? E a informação que essa câmera está enviando, a informação gráfica dessa câmera, está sendo processada por um sistema de inteligência computacional que, em algum determinado momento, roda um algoritmo de OCR. Né? Então, novamente, veja que o tipo de técnica, ou sensor, ou seja lá o que for, que você está captando a informação, é uma parte de um sistema IoT. Ele faz parte de um conjunto maior de coisas. Então, eu vi aqui que a Gabi falou, o reconhecimento facial do meu celular salva senhas, tanto de e-mail como de outras redes de site. Exatamente, igual de digital, né? Os celulares um pouco mais antigos que tinham digitais, você podia acessar o banco sem digitar a senha, era só bater tua digital, né? Mas, assim, é lógico que a gente não consegue classificar as coisas de uma forma direta, né? Isso é ou isso não é, certo? Tudo isso, todas essas facilidades, ainda mais tudo que envolve reconhecimento, seja facial, seja digital, seja o que for, de reconhecimento, envolve inteligência computacional. E se envolve inteligência computacional, pode ter certeza que vai envolver em algum momento do processo algum sistema que se assemelha ao IoT. Ok. Mais uma pergunta, vou ler aqui a do Ronaldo, e aí nós vamos deixar mais uma pessoa fazer uma pergunta, para a gente não se alongar demais também, né, professor Afonso? Ele está perguntando a respeito do nível de segurança dos seus sistemas de Enterprise IoT. Qual é o nível, né, de segurança que os sistemas de Enterprise IoT devem ter? Então, os sistemas de segurança, o IoT, ele, como às vezes nós temos essa abordagem mais frouxa em relação ao IoT, como, por exemplo, é só uma lâmpada, não é nada sério. Né? Muitas vezes a segurança ela é colocada de lado. Ainda mais hoje, que nós temos o conceito de software como serviço e hardware como serviço, por incrível que pareça. Né? Então, basicamente, é importante que você entregue a funcionalidade para o seu cliente. Quando der problema, você corre atrás do problema. Isso é um conceito que é óbvio que não é interessante, mas é como muita coisa funciona. Né? Nós temos exemplos constantes de programas e projetos que vêm com problema. Né? Mas a vantagem do IoT é que, como ele está tudo conectado, é muito fácil você arrumar isso. Né? Então, no caso específico de um sistema enterprise, é necessário um cuidado muito grande com a segurança. Né? Até porque, quando você fala enterprise, eu entendo que as informações que vão estar trafegando vão ser críticas, vão ser sensíveis, né? Então, você vai ter criptografia de ponta a ponta, você vai ter certificado de segurança sendo atualizado de tempos em tempos, etc. e tal, né? Só que, por outro lado, como a IoT, dependendo da aplicação, ela tem o objetivo de ser simples, a segurança às vezes atrapalha. Né? Então, faz pouco tempo, acho que semana passada, estourou um boom lá nos Estados Unidos de leitor de Blu-ray da Samsung que de um dia para o outro parou de funcionar. Simples, assim. Certo? Acabou, subiu.
Não tem mais nada, não funciona. Né? Perdeu o seu dispositivo. E aí, mas por quê? O que aconteceu? Né? O que aconteceu? Basicamente, um problema de software. Né? Basicamente, um problema de software. Nesse caso, em específico, foi um azar muito grande. Por quê? Porque como o dispositivo ele nem liga, ele não consegue finalizar a inicialização, ele reinicia antes de terminar a reinicialização, então a única opção que você tem para consertar esse dispositivo é levando ele para uma assistência. Foi um azar danado, a Samsung está lascada com isso aí, ela vai ter um custo muito grande de retorno de dispositivos. Por quê? Porque todo leitor de Blu-ray, não só da Samsung, tá, pessoal? Todo leitor de Blu-ray, para quem tem Blu-ray em casa, saiba disso, ele tem conexão com a internet. Ele tem que estar conectado à internet, certo? Por quê? Porque toda vez que você vai rodar um Blu-ray novo, ele vai conectar num servidor de autenticação para poder baixar as chaves de segurança daquele filme que você vai assistir. Então, ele é um IoT, certo? Ele é um IoT e deu problema. E a Samsung vai ter que pagar uma grana boa para poder consertar isso. Então, a segurança, de novo, você tem que sempre equilibrar. Para um sistema de lâmpadas que vai controlar a lâmpada da sua casa, a segurança não é tão importante. Tem que ter, não me entendam mal, tem que ter a segurança. Mas não é, nossa senhora, vou ter que implementar um algoritmo de segurança. Não. Já um sistema de câmeras, eu já acho mais importante. Né? Mas é a minha opinião, eu acho importante ter. Por quê? Porque você consegue muita informação em câmeras. Né? E se você, para quem mexe na internet, tem site na internet que é basicamente câmeras ao redor do mundo que estão conectadas na internet e que não tem segurança nenhuma. Olha o perigo. Né? Às vezes, você navegando lá, você fala, eita, a câmera do meu vizinho, ou a minha câmera aí. Né? Então, tem que ter esse cuidado. Né? Você tem que ter um processo, tem que ter um pensamento para que você tem que entender, lembra que é a interdisciplinaridade e a conexão entre as partes interessadas. Né? Porque você tem que entender o que o seu cliente quer, você tem que entender além do que o seu cliente quer, é um processo mais complexo. Ótimo. Certo? Última pergunta, então, eu escolhi essa pergunta do Anderson. Qual a diferença entre a IoT para IoT? Eu não conheço a IoT. Eu também não, para ser sincero. Eu não conheço também Anderson, a IoT. queres falar, Anderson, alguma coisa a respeito do IoT? Você já usou, já ouviu falar, ou como que você soube desse A IoT? inteligência artificial das coisas. Deve ser, olha, imaginei. Então, vamos dizer que, então, usando assim, posso fazer um comentário rápido, né? Seria a inteligência artificial aplicada na internet das coisas, né? Então, a gente poderia levantar duas vertentes, né? Um algoritmo de inteligência artificial embarcado no seu sistema de IoT é uma opção, né? Então, por exemplo, imagina uma câmera que, integrado à câmera, tenha reconhecimento facial, ou tenha reconhecimento de placas, de OCR, seja o que for. Né? Isso você tem embarcado no processamento da câmera um sistema de inteligência artificial, né? Ou então, a gente pode imaginar a inteligência artificial aplicada em toda a rede da aplicação IoT, né? Como, por exemplo, imagina você, eu estava assistindo uma reportagem na TV há uns tempos atrás, acho que semana passada, não tenho certeza, sobre as câmeras na China, né? Onde as câmeras todas elas são interligadas via um banco de dados do governo, onde basicamente o governo sabe onde você está o tempo inteiro, né? Simplesmente porque ele reconhece o seu rosto o tempo inteiro. Então, se existe interconexão, é a IoT. E, então, se existe na Coreia do Norte, não sei, na Coreia do Norte. A gente tem muito pouca informação sobre a Coreia do Norte, né? É difícil falar qualquer coisa sobre a Coreia do Norte. Mas, basicamente, é isso. Professor, só para terminar, queria fazer uma perguntinha. Eu sei que o tempo está acabando, mas é o seguinte, professor Afonso, para a nossa realidade aqui. Então, vamos supor que aqui tem alunos reunidos de todas as engenharias. Se o aluno sai inspirado aí com a tua palestra, que até eu fiquei aqui comovido, a gente se empolga. Para nós,
hoje, Maringá, isso é realidade ou a gente está falando de São Paulo, a gente está falando dos Estados Unidos, a gente está falando de Japão? Tem empresa, tem pesquisa, tem emprego, tem produto aqui acontecendo? Olha, professor Yuri, Maringá, em específico Maringá, ela não tem a cara, embora nós tenhamos a Universidade Estadual de Maringá, que é uma universidade expressiva, né, nós não temos um desenvolvimento de aplicação tão grande assim, né? Então, se você falar, por exemplo, lembra que eu comentei 2 casos ali, né, onde você tem uma equipe grande, onde cada pessoa vai cuidar da sua área específica, né? Isso, se você quiser um ambiente desse, infelizmente, para trabalho, né? Estamos dizendo sobre trabalho. Infelizmente, você vai ter que ir para um centro maior, né? Curitiba, São Paulo, com certeza, né? Você vai ter muito trabalho. De forma geral, na parte de eletrônica, Maringá é fraco, certo? Maringá acaba sendo fraco. Maringá é um polo muito, muito, muito forte na área de TI. Mas nessa parte de eletrônica, ela não é muito, muito forte. O que é uma pena, porque, por exemplo, no caso do IoT, vamos dizer assim, o desenvolvimento de sistemas está ligado diretamente à eletrônica. Então, teria um potencial muito forte aqui na região de Maringá para se desenvolver aplicações, para se desenvolver sistemas que englobem o IoT. Né? Mas, como por natureza, o hardware é diferente do software, eu vejo que existe uma resistência grande dos empresários de Maringá. Né? Não é uma crítica, é só uma observação. Porque a produção de software é altamente escalável. Né? Então, por exemplo, se você sabe que um programador faz, sei lá, 100 linhas de código por hora, então 2 programadores vão fazer 200 linhas de código. Entende-se isso, é escalável até certo ponto. Né? Desenvolvimento de hardware, não. Você não consegue colocar 3, 4, 5 pessoas trabalhando em cima de uma mesma coisa, se for uma coisa relativamente simples. E o preço não é escalável. Né? Então, o software, o único valor que você agrega no software é o conhecimento, é o valor agregado. A placa, o circuito eletrônico ou o sistema eletrônico, ele tem todo um valor de material. Né? Ele é um bem. Né? Então, ele custa. Então, o erro é caro, por exemplo. Né? Você aconteceu comigo, né? Porque eu não comentei, na verdade, até me esqueci de colocar nos slides, mas eu desenvolvo sistemas de IoT, eu tenho uma empresa em cima de sistemas de IoT. E, sei lá, 15, 20 dias atrás, cometemos um erro e eu tive que mandar fazer uma placa a toque de caixa. Né? Uma placa, uma única unidade, né? Mas um pouco maior do que essa. Morri em mais de R$1.000. Né? Por quê? Porque é um bem. Se é um bem, você vai ter pessoas que vão ter que trabalhar em cima, você vai ter que ter o cara que vai ter que ir lá cortar a chapa, você vai ter o cara que vai fazer serigrafia, você vai ter que ter gente para fazer esse processo. E isso custa. Né? Então, o que eu vejo aqui em Maringá, principalmente, é que há alguns anos atrás, existia-se uma tendência de investir nisso. Estagnou, mas está voltando. Né? Então, o que a gente vê hoje é que os sistemas de IoT estão voltando a ser implementados em Maringá. Ou seja, o núcleo empresarial de Maringá está voltando a buscar essas soluções. Né? E aí, quando ele volta a buscar essas soluções, é lógico que se tiver gente para suprir essa demanda aqui dentro, com certeza vai ser interno o consumo também. Se não tem ninguém para desenvolver isso, é buscado fora. Né? Legal, ótimo, professor Afonso. Então, eu acho que vamos encerrar por aqui, né? Neste momento, então, quero primeiramente te agradecer, né, Afonso, por você, como eu desde o início te falei, eu acho que só foi possível a gente fazer esse webinário aí com 2 palestras, por você ter se colocado à disposição para estar falando com os alunos sobre essa tua experiência, né, que você tem com o desenvolvimento da IoT,
tudo que você ensina em sala de aula e ainda trazer essa experiência profissional que você tem aí. Então, eu quero te agradecer de coração, muito obrigado, em nome de todos os alunos aí, dos professores que estão presentes nesse momento, tá bom? Prazer foi meu, agradecer. professora. E Obrigada. deixa só, eu queria só deixar à disposição o meu e-mail para quem está na palestra. Quem quiser entrar em contato comigo, seja para tirar alguma dúvida, ou para conversar sobre alguma coisa, ou então para passar um projeto também, por que não, né? Sim, com certeza. Pode ficar à vontade, tá, pessoal? Meu e-mail eu vou colar no chat agora, tá? Legal. E aí quero agradecer também, então, mais uma vez, os professores que estavam presentes aí também, prestigiando o professor Arthur, que eu acho que isso é muito importante. Afonso. E agradecer a todos vocês, alunos, né? Tanto do presencial como do EAD, de todas as engenharias, eu acho que essa troca de conhecimentos, essa interdisciplinaridade, eu acho que é muito importante. Então, quero agradecer a todos vocês, muito obrigado, uma boa noite a todos. Eu não sei se algum professor quer falar mais alguma palavrinha, mas eu encerro por aqui, quero agradecer a todos. Agradecer, Cláudia, agradecer, Afonso, muito bacana. E amanhã nós nos encontramos novamente com a palestra nossa lá da Civil, Engenharia de Segurança, com realidade virtual. Isso, bem lembrado, professor Lorival. Temos mais uma palestra, então. Muito obrigado. A gente espera todos vocês aqui novamente. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Uma boa noite. Boa noite. E até amanhã.